Galera, eu sou Jonathan Souza. Meu nome é Thiago Vinícius. E esse canal é Você é Eficiente. Vem com a gente. Vem. Olá, meu nome é Rafaela, eu tenho 26 anos, sou de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Eu sou cega, né, deficiente visual total, não enxergo nada. E a minha deficiência, ela é genética, mas não é uma deficiência hereditária. E eu perdi a minha visão quando eu era criança. Na verdade, eu fui diagnosticada do olho direito com 3 meses e fui perdendo aos pouquinhos do olho esquerdo até uns 6, 7 anos, quando eu não enxergava mais nada. Assim, a minha deficiência, ela foi um impacto para mim no sentido, o momento assim que eu percebi, nossa, eu sou realmente uma pessoa com deficiência, assim. Confesso que eu nunca tinha parado de pensar isso antes, né? Quando me foi feita a pergunta que eu fui pensar. E eu acho que foi quando eu fui para a escola regular, porque eu estudei na escola especializada, no Instituto São Rafael, até a 8ª série, fiz o ensino fundamental todo lá. E depois eu fui fazer o ensino médio na escola regular. E não tinha uma inclusão boa, né? Foi aquela chamada da inclusão, que infelizmente não existe. E aí acho que foi um momento assim que realmente me impactou, porque lá no Instituto São Rafael eu tinha material, eu tinha inclusive professores que também eram cegos, todos os meus colegas eram cegos, eram deficientes visuais. Então foi aí que eu fui conviver com pessoas não deficientes, né? Com videntes no caso. Então acho que foi um momento assim que mais me impactou, porque na escola regular eu não tinha material, eu não tinha nenhum tipo de adaptação. Me receberam muito bem na escola, quanto a isso eu não tenho o que reclamar. Direção, supervisão, a maior parte dos professores, todos foram muito acolhedores, mas a inclusão que deveria ter não tinha, não por parte das pessoas, mas o sistema mesmo, assim, né? Não tinha livros em braille, não tinha nada. Então eu acho que foi um momento assim que me impactou. Não é nada que me causa tristeza e tal. Na verdade, às vezes eu fico até com um pouco de receio de falar sobre essas coisas, não por mim, mas porque eu vejo que algumas pessoas se constrangem, sabe? Não sei porquê, pra mim é mó de boa, assim, mas as pessoas ficam constrangidas, ficam até com pena, chega a ser chato, na verdade. Mas assim, eu gostaria de poder ver fotos, principalmente essas que estão no quadro aqui. Tem uma de quando eu era bebezinha, que a minha mãe gosta dessa foto. Assim, fotos mesmo, né, de quando eu era criança, de alguma viagem que eu fiz e tal. Claro que hoje existe audiodescrição, inclusive mais ou menos uns 2 anos eu fiz um book fotográfico, foi muito top, foi uma experiência assim, maravilhosa. A fotógrafa, juntamente com outros amigos, fez audiodescrições das fotos, foi até postado no YouTube também, inclusive. E por mais que a audiodescrição bem feita das fotos, ela me dá uma visão, né, da foto, uma imagem, eu consigo montar na minha mente uma imagem, mas eu queria poder ver. Né? E eu gostaria também de ver paisagens, tipo, quando as pessoas vão naquelas cachoeiras, né, elas ficam, nossa, que lugar lindo, que paisagem bonita. Eu gostaria de poder ter também essa visão. Mas assim, como eu falei, né, não é algo que me causa tristeza nem nada. E eu tô muito bem adaptada, né, com a minha deficiência. Tô bem sim, vamos em frente. Sim, ele existe, mas eu vejo, né, no meu dia a dia, assim, que existe realmente um preconceito no sentido de ideias erradas em relação à pessoa com deficiência, né? Eu falo da minha realidade, né, a pessoa com deficiência visual, mais do que uma discriminação muito clara em si, né? Eu falo dessas ideias no sentido, as pessoas têm tendência a achar que o cego não faz nada. Por exemplo, já aconteceu várias vezes de eu encontrar com alguém na rua e eu
pessoa, eu falar que eu estudo, né, que eu faço faculdade de psicologia, e a pessoa, nossa, você estuda. Então, assim, é esperado pelas pessoas, pelo pensamento, assim, que tem na sociedade, de que a gente não seja capaz, né, de fazer as coisas. O cego não pode cozinhar, o cego não pode andar sozinho. Quantas vezes eu tava na rua e as pessoas falavam, nossa, você tem que ter alguém para andar com você, para te ajudar, você não pode andar sozinha, que é perigoso. Então, assim, são ideias mesmo nesse sentido. Muitos deficientes visuais, e eu creio que isso seja de todo tipo de deficiência também, tem dificuldade de arrumar um emprego, mesmo com a questão das cotas, né, e tudo mais. Infelizmente, muitos empregadores, né, têm essa ideia de que de não querer, né, contratar um cego, uma pessoa com uma deficiência total, né, esse tipo de coisa. Mas a gente tem que realmente não se deixar afetar. No início, essas ideias já me afetaram muito, sim. Por exemplo, eu já ouvi, quando eu estava querendo fazer psicologia, que eu não deveria fazer esse curso, que eu deveria fazer alguma coisa que eu não precisasse usar a visão. Tipo, que a cegueira ia me impedir de ser uma boa psicóloga, né? E, tipo, não faz sentido nenhum, né? Então, a gente tem realmente que não se deixar afetar. E é o que eu faço hoje, sabe? Essas ideias existem, muitas das vezes a gente tem que combater elas, mas não podemos nos deixar afetar por elas, né? E muitas dessas ideias também errôneas são... Meu cachorro tá atrapalhando aqui. são ideias que às vezes impedem na relação, no relacionamento com os amigos, por exemplo. Colegas, né? Igual, lá na minha sala de aula mesmo, minha amiga uma vez já comentou que tem gente lá que tem vontade de chegar, de conversar comigo, mas tem receio, tem medo de falar alguma coisa, de dizer alguma coisa e eu ficar ofendida e tal. E as pessoas têm esse receio, né? Esse medo de perguntar, de questionar, e eu não me importo, sabe? Eu prefiro que pergunte do que ficar pensando, né? Sabe-se lá o quê? É mais essa questão, igual também você perguntou da minha, de como que é a minha relação com as pessoas, se a deficiência seria uma barreira. Eu não vejo, talvez, como uma barreira, mas tem essa questão de que muita gente se sente receosa de se aproximar. Eu também tenho um jeito assim, eu não sou aquele tipo de pessoa que chega no lugar e vai fazendo amizade com todo mundo, não sou tão extrovertida, né? Tem gente que tem gente que não é, mais de jeito mesmo. Então, mas eu sou muito aberta, quem vem conversar comigo eu converso numa boa, tenho muitas amizades, né? Então é mais essa questão do receio mesmo. Eu me sinto hoje, né, em relação à deficiência, então, assim, claro, né, que a gente tem dificuldades em relação à acessibilidade, a inclusão que não é tão bem feita, embora tenha já esforços, né, para que ela aconteça, mas em relação geral, olha, eu tô bem, tô super bem, eu não tenho assim o que reclamar. A deficiência, ela não me impede de fazer nada que eu quero realmente, assim, do meu dia a dia. Ela não me impede de viver a minha autonomia, de ser quem eu sou. Então, assim, tô bem, né? A deficiência visual pra mim não é um impedimento e eu já tô super adaptada, então tá tudo bom. E o que eu tenho pra dizer é que realmente as dificuldades existem, as limitações existem, independente de ser uma deficiência ou não. Se a gente for parar pra pensar, cada um tem uma limitação. Algumas são mais aparentes do que outras, é claro. E a gente sempre acha que a nossa é maior, né? Mas todo mundo tem as suas limitações. E o importante é a gente não deixar essas, entre aspas, barreiras nos limitarem de verdade, sabe? Não deixar o preconceito nos abalar, uma opinião externa, né? E seguir sempre firme atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Claro que no caso de uma deficiência
ela vai exigir adaptações, muitas das vezes vai exigir muita luta mesmo contra a falta de acessibilidade, contra o preconceito, às vezes contra uma inclusão mal feita, uma dificuldade de arrumar um emprego, mas que é possível e que o importante é seguir em frente e não desistir. Porque eu sou uma pessoa de muita fé, eu sou cristã, sou católica, Deus pra mim é tudo, né? Então eu sempre coloco as minhas dificuldades nas mãos de Deus, eu conto sempre com a ajuda dele, ele me dá sempre muita força pra eu seguir em frente, porque realmente tem hora que não é fácil não, sabe? Seja em relação à deficiência ou outros problemas também que a gente tem na vida, porque às vezes as pessoas acham que o único problema da pessoa deficiente é a deficiência e às vezes ela nem é o maior dos problemas, né? Então é colocar nas mãos de Deus e ter muita fé.